Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece, e é um prazer tê-los aqui no canal. Sinta-se à vontade, sinta-se abençoado através dessa palavra. Fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 3 de março de 2024, estou aqui com você, dedicada e empenhada a ter esse momento de reflexão e conexão com Deus. 3 de março. Um conquistador supera por meio da fé as oposições que tentam impedir suas conquistas. Devocional, hoje, 63 de 366. Leitura bíblica, Marcos capítulo 8, e a palavra-chave de hoje é superação. E as anotações que irei fazer. A palavra-chave de ontem foi identidade. Saiba que Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. E hoje a palavra é supere pelo poder da fé. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Gênesis 21, versículos 5 e 6. Passaram-se muitos anos para que a promessa revelada por Deus a Abraão se cumprisse. Ele e Sara já estavam com idade avançada, por isso consideraram algo inusitado e engraçado uma mulher idosa dar à luz. É possível que muitos anos atrás você tenha recebido um sonho que ardia em seu coração, mas por causa das dificuldades, você o abandonou e guardou no fundo de uma gaveta que não abre mais. Saiba, porém, que, apesar dos anos terem passado e as páginas do seu livro estarem amareladas, o sonho ainda está lá. Não importa se irão rir de você ou dizer que você é velho demais ou, quem sabe, jovem demais para realizar esse sonho. Seu pai acendeu esse propósito em seu coração é porque ele deseja realizá-lo para você. Então lembre-se daquilo que enchia o seu coração de esperança tempos atrás. Traga à tona os velhos sonhos que parecem ter naufragado. Volte a sonhar os sonhos de Deus em sua vida, e por mais que o tempo possa ter deixado você desanimado e cansado, o Pai lhe dará na hora certa tudo o que ele prometeu. Não pare de sonhar, caso ainda não tenha acontecido o que você espera. Deus não tarda nem falha. Antes, age no momento certo em que estamos, maduros e preparados para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Você precisa entender quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida e, com isso, superar as adversidades pelo poder da fé. Entenda que, com fé, o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. Na perspectiva dos céus, os milagres sempre estarão ao nosso alcance. Vou repetir, na perspectiva dos céus, os milagres sempre estarão ao nosso alcance. Amém? Essa foi a devocional de hoje, que realmente há tempo para todas as coisas acontecerem, né? E que devemos sempre ter fé no Todo-Poderoso para enfrentarmos os desafios e realizar os nossos sonhos. Amém, pessoal? Vamos para a leitura bíblica, Marcos 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Quantos pães vocês têm? Eles responderam. Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e, pegando 7 pães, partiu-os,
após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou-os que igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta, pedido por um sinal. Versículo 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Os fermentos dos fariseus e os fermentos de Herodes. Versículo 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem e nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo os olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: Vocês ainda não compreendem. A cura de um cego em Betsaida. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos dos homens. Impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendo-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizes que eu sou? Respondendo, Pedro lhes disse: Ó Senhor, é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir a mim, após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca a sua alma? Pois quem
Nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Até o versículo 38 do Marcos capítulo 8. Fica aí para vocês meditarem em casa, pois é muito profundo, né, pessoal? Bom, eu aguardo vocês amanhã. Espero que tenham gostado dessa devocional de hoje. Tenha um domingo abençoado. Que Cristo esteja com você em todos os momentos. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus.